Olá, boa noite. Está começando o Cenário Econômico hoje aqui nos estúdios da TV Brasil, na Zona Oeste de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Você é muito bem-vindo para acompanhar os destaques de hoje da economia. Nós temos números da Fundação Getúlio Vargas que apontam o crescimento do PIB em maio e apontam também queda das exportações no mês de junho. O governo estuda a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também do PIS/PASEP para injetar dinheiro na economia. Isso vem aí aliado, claro, à aprovação da reforma da Previdência na Câmara em primeiro turno. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinha dito que estudaria essa liberação, mas após a aprovação ou sinalização de aprovação da reforma, que é para evitar aquele voo de galinha do crescimento da economia, como a gente costuma dizer. Indústria de transformação fechou postos de trabalho aqui em São Paulo, você vai saber por quê. E aqui no estúdio, um bate-papo sobre dívidas. As famílias brasileiras, as pessoas de todas as classes sociais têm um medo danado de ficarem endividadas. E a gente conversa com isso, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho depois do intervalo. O Cenário Econômico está no ar. A gente começa essa edição indo até Brasília para conversar com Selma Dias a respeito da possível liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também do PIS/PASEP. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está na Argentina junto com o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil vai receber lá a presidência rotativa do Mercosul e foi lá que tanto o ministro da Economia quanto o presidente confirmaram essa informação de liberação do Fundo de Garantia, até 35% do valor, tanto contas ativas quanto contas inativas. E a gente lembra, né, que o ministro tinha comentado que essa liberação dos recursos só viria com uma aprovação, sinalização ou aprovação da reforma da Previdência, que já aconteceu na Câmara em primeiro turno, como eu disse agora há pouco, para evitar aquele chamado voo de galinha, aquele crescimento curto da economia, cresce um pouquinho, para, cresce um pouquinho, para. Então agora, com essa sinalização de aprovação da reforma, o governo pretende liberar os recursos para ativar, para dar um ganho na economia. Quem traz as informações, como eu disse, é Selma Dias. Selma, boa noite, bem-vinda. Oi, Vanessa, boa noite a você, para quem nos acompanha também. Notícia boa, né? Veio lá da Argentina, quem estava esperando a liberação aí desse saldo do FGTS, confirmado então pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Nas próximas 2 semanas, o governo deve autorizar então esse saque das contas ativas e inativas, né, do FGTS. O PIS e o PASEP, que são abonos salariais pagos também aos trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, também entram nesse pacote de incentivo ao consumo. E aí, com essas duas medidas, a intenção do governo é injetar na economia cerca de 63 bilhões de reais. São 42 bilhões vindos aí do FGTS e 21 bilhões do abono salarial. Como é que funciona hoje? Para conseguir sacar esse valor aí das contas ativas do FGTS, só em situações muito específicas, viu? O trabalhador precisa, por exemplo, ser demitido por justa causa ou então decidir comprar a casa própria. No caso do abono salarial, esse saque acontece ali perto da data de aniversário do trabalhador. Como você disse, o presidente Jair Bolsonaro confirmou nessa notícia, falou lá na Argentina, disse que é uma pequena injeção na economia que já dá sinais de recuperação. E o vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre esse assunto. Ele disse que o governo precisava criar alternativas aí para aquecer o consumo e, nas palavras dele, para fazer a roda girar. Vamos acompanhar o que ele disse. A gente precisava colocar algumas medidas na microeconomia para dar uma aquecida aí no consumo, vamos colocar assim, que gira a roda, né? Então o ministro Paulo Guedes estava aguardando a passagem aí da reforma da Previdência, né, para que ele pudesse colocar esse tipo de medida de modo a dar um aquecimento. Então, nós acompanhamos aí a fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Agora a gente vai esperar, né, as próximas 2 semanas aí para a gente ver quais são essas regras específicas que o governo vai divulgar sobre esse saque das contas ativas e inativas do FGTS e também sobre o PIS/PASEP. Vanessa, eu volto com você. Obrigada, Selma, por sua participação aqui no Cenário Econômico. É dinheiro que entra na economia. E sim, a intenção do governo é estimular o consumo. A gente sabe
O vice-presidente Hamilton Mourão acabou de dizer, a gente aciona aquele mecanismo que parece que cria um ciclo virtuoso na economia, as pessoas consomem, as empresas produzem e é isso que faz a economia, a roda da economia girar, mas é bom sempre também lembrar que vale a pena guardar um pouquinho, né? Nem que seja um pouquinho aí para deixar esse dinheiro render. Ele falou em consumo, o vice-presidente Hamilton Mourão, a gente vai ver agora o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, vou ver aqui na minha tela. O monitor do PIB, ele sai concomitantemente ao índice do IBGE. Então, para a gente entender, o IBGE mede o crescimento da economia e faz isso de 3 em 3 meses. Esse monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas faz isso mensalmente. Por quê? De 3 em 3 meses a gente tem um monitoramento mais distante. Então, mensalmente, é claro, os agentes econômicos conseguem ter uma ideia e também se preparar e fazer previsões em relação à economia no mês a mês. Houve um crescimento de 0,5%, 0,5% em maio em relação a abril e a gente lembra que esse crescimento aqui está em linha com aquele que a gente falou segunda-feira do Banco Central. Também é uma estimativa feita pelo Banco Central, estimativa e também uma avaliação do crescimento do PIB, que também gera aí os indicadores para os agentes econômicos. Então, ele está em linha, ele está coincidente com o do Banco Central. O que é que foi o destaque? Agropecuária, crescimento de 1,3%, indústria teve um crescimento de 0,6% e os serviços permaneceram estáveis, ficaram estagnados em relação a abril. Vamos ver o próximo índice que a gente tem aqui do monitor do PIB. Em relação a maio de 2018, a gente teve um crescimento expressivíssimo de 4,3%. Por quê? Porque em maio do ano passado, a gente lembra, teve a greve dos caminhoneiros com impacto muito negativo sobre o crescimento da economia. Então, por isso que a gente tem aqui esse índice tão elevado, de 4,3%. E esse destaque aqui, uma queda de 7% no setor extrativo mineral. Por que esse destaque? Aqui está sendo refletida a tragédia de Brumadinho, que teve impacto, claro, na mineração. Então, essa queda expressiva de 7%. Vamos para o próximo índice. Aqui a gente tem uma avaliação mais ampla, uma análise mais ampla feita pela Fundação Getúlio Vargas. Vou explicar. É no trimestre encerrado em maio. Por que se faz essa comparação trimestralmente? Para que a gente tenha dados mais longos e aí a margem de comparação tem uma eficácia, né? Tem um efeito melhor. Por isso que a Fundação Getúlio Vargas não compara mês a mês. Então, no trimestre encerrado em maio, olhando o PIB pela chamada ótica da demanda, que é essa aqui, o consumo das famílias teve um crescimento de 1,5% e aí o destaque, esse crescimento é puxado pelos serviços, que é justamente aquilo que eu disse que o vice-presidente tinha comentado. Esse consumo das famílias hoje, que é um grande impulsionador do PIB, ele está sendo puxado só pelo consumo, mas a gente precisa puxar, ou predominantemente, pelos serviços, mas a gente precisa puxar esse crescimento pela indústria, por outros setores que fazem a economia crescer de fato, que geram riqueza, né, que geram PIB. Fundação bruta de capital fixo, formação bruta, de capital fixo, uma alta de 3,1%. O que é isso aqui? Isso é investimento. Então, teve crescimento especialmente em máquinas e equipamentos e aqui um destaque para a construção, crescimento de 1% e a FGV destaca que esse crescimento de 1% é o maior desde setembro de 2014, portanto, importante destacar. Exportações tiveram alta de 2,3%, com queda expressiva de duráveis, 27%. Importações tiveram uma alta de mais de 4% e bens de capital, que também são usados para investimento, para produzir, para aumentar o PIB do país, teve uma alta de 17%. Temos mais uma tela ou é só isso? Então agora eu vou para o Rio de Janeiro conversar com o Maurício de Almeida, porque lá nós temos outros dados da Fundação Getúlio Vargas que falam sobre as nossas exportações, não é, Maurício? Boa noite para você, bem-vindo. Olá, obrigado, Vanessa. Boa noite. O primeiro semestre de 2019 ele não foi nada bom para o comércio exterior brasileiro. De acordo com o levantamento que foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas, em junho, as exportações brasileiras recuaram 10,4% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Quando olhamos para os dados dos 6 primeiros meses de 2019, o resultado também foi negativo na comparação com o primeiro semestre de 2018, uma queda de 3,5%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, esse mau desempenho foi provocado porque o Brasil diminuiu as vendas para os principais parceiros comerciais, que são Argentina, China e Estados Unidos. No caso do nosso vizinho aqui na América do Sul, a explicação está na crise econômica que atinge a Argentina. Com o peso desvalorizado, os argentinos reduziram as importações, o que afetou principalmente a indústria automobilística brasileira, que tem como um dos destinos mais importantes justamente o mercado da Argentina. Já a China, que compra 26% dos produtos que são exportados pelo Brasil,
reduziu a aquisição de commodities, como o aço, por exemplo. Com isso, em junho, o valor de produtos exportados para os chineses apresentou uma queda de 4,1%. Outra redução aconteceu nas exportações para os Estados Unidos, apesar da política de aproximação econômica do governo federal. No caso dos norte-americanos, a queda foi de 12,2%. Apesar dessas reduções, a balança comercial brasileira ainda apresenta um resultado positivo, já que as importações não aumentaram. Ou seja, continuamos vendendo mais do que compramos. Em junho, o superávit foi de 5 bilhões de dólares. E no acumulado do semestre, ficou em 26 bilhões de dólares. Vanessa. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. A gente vai agora saber sobre dados de financiamento de veículos. Vamos conferir esses dados aqui na nossa tela. São dados da B3, porque é a B3 quem monitora os dados todos, totaliza esses dados relativos aos financiamentos. A gente teve uma alta no primeiro semestre de 9%, isso é todo o primeiro semestre do ano, claro, em relação ao ano passado. Foram aí mais de 2.870.000 unidades vendidas. Isso em geral, a gente está falando aqui de veículos pesados, leves, todos eles incluídos. Usados, uma fatia de 63%, a maioria dos carros vendidos por meio de financiamento foram usados no semestre e uma alta de 8,7% em relação ao semestre de 2018, equivalendo a mais de 1.810.000 veículos. Os 0 quilômetros também tiveram uma alta expressiva de 9,7% e totalizaram 1 milhão no primeiro semestre. Próximos dados. Veículos de passeio, carros, a alta foi de 5,3% para novos, mas mais expressiva ainda para o carro usado, uma alta de 8,2% nos financiamentos de carros usados, segundo os dados da B3. Temos mais uma tela sobre os financiamentos e aí um grande destaque. Esses veículos pesados, que são caminhões e ônibus, foram os que de fato puxaram a alta no semestre. 23,5% de crescimento em relação ao semestre anterior. Na divisão de novos, uma alta de 4,2% e usados, uma alta de 12,1% também em relação ao semestre anterior. Temos mais uma tela sobre os financiamentos de veículos. Então agora a gente conversa com a Anne Zanetti, que está aqui em São Paulo e tem dados sobre o emprego na indústria paulista. Teve fechamento de vagas e quem conta tudo, explica os detalhes e o motivo é a Anne. Boa noite. Olá, Vanessa, boa noite a você e a todos. A indústria da transformação paulista fechou 13 mil postos de trabalho só no mês de junho, segundo dados divulgados hoje pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O resultado significa uma queda de 0,61% em relação a maio. Entretanto, mesmo com o fechamento dos postos de trabalho, a indústria ficou com saldo positivo no primeiro semestre, com a abertura de 2.500 vagas, um aumento de 0,11% sobre o semestre anterior. Apesar da expectativa de saldo negativo na geração de vagas para a indústria paulista, a Fiesp destaca que a atividade econômica neste ano deve ganhar ritmo com o andamento das reformas. Entre os setores analisados pela pesquisa da Fiesp, 77% apresentaram variações negativas, com 4 contratando, 17 demitindo e 1 permanecendo estável. Os principais destaques negativos ficaram por conta do segmento de veículos automotores, reboque e carroceria, produtos alimentícios e confecção dos artigos de vestuário e acessórios. Agora, no campo positivo ficaram principalmente produtos diversos, bebidas e celulose, papel e produtos de papel. Vanessa. Obrigada, Anne, pelas suas informações. A gente sempre lembra, estamos ao vivo pelo Facebook. Depois, é claro, você pode assistir o programa se você perdeu ou se viu alguma coisa aqui, ficou com dúvida, não deu tempo de entender exatamente o que estava acontecendo. Dá para voltar lá no Facebook, página da TV Brasil. Acesse o horário ali do cenário econômico, se já tiver passado, ou ao vivo às 6 da tarde. E participe, deixe seu comentário, sugestão, crítica ou elogio aqui para a gente, que a gente gosta e a gente lê. Vamos saber então como é que fechou o mercado financeiro hoje. Índice Bovespa
fechou em alta de 0,08%, mais uma alta estável, né, na estabilidade. Acima de 103.855 mil pontos. Na máxima do dia chegou aqui aos 104.453. Na mínima, 103.711. O mercado está assim nessa estabilidade, né? Meio andando de lado, já aí desde segunda-feira, um pouco por falta de notícias, né? Muitos analistas dizem isso, porque pelo menos aqui a reforma da Previdência, que era o que estava aí chamando mais a atenção do mercado, já foi endereçada, já foi encaminhada, agora as tratativas ficam para agosto. O que aconteceu hoje que influenciou também um pouco esse resultado foi a divulgação lá nos Estados Unidos do chamado livro bege, que traz dados sobre a economia americana, trouxe dados positivos, ele é divulgado periodicamente, trouxe dados positivos, dizendo que os fatores lá, os índices, estão bem, e com isso o mercado entende que o Federal Reserve deve fazer um corte de juros em torno aí de 0,5%, deve acontecer esse corte agora no final de julho. Então os analistas enxergaram que com esse resultado que apareceu no livro bege, deve haver um corte na taxa de juros por lá, um pouquinho abaixo de 0,5%, que era a estimativa do mercado, mas isso é bom, isso é algo positivo, então foi visto com otimismo pelos analistas. Mas o mercado aí, com falta de notícia, andando um pouco de lado. Vamos saber então sobre as principais ações, que são os pesos pesados do índice Bovespa. Petrobras, queda de 0,43%, Vale também fechou em queda de 0,68%, Banco do Brasil, leve alta de 0,02%, Bradesco também em queda de 0,53% e Itaú, queda de 0,27%. A gente vê aqui quedas expressivas, mas apesar disso, Ibovespa fechando um pouquinho acima, né, na estabilidade, mas no campo positivo, porque teve ações aqui de mercado, ações do varejo que também influenciaram esta alta do Ibovespa. Vamos agora para o dólar comercial. Fechou a R$ 3,76, em queda de 0,25%. Na máxima do dia, talvez tenha sido R$ 3,76, a gente vai confirmar essa informação. Na mínima do dia, ficou em R$ 3,75. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta aquele bate-papo sobre endividamento. O endividamento que faz com que as famílias não consigam consumir, e a gente lembra daquele assunto da roda da economia que deixa de girar por conta disso. É preocupação para muita gente e em todas as classes sociais. É rapidinho, depois do intervalo. Já estamos de volta com o cenário econômico agora para aquele bate-papo sobre endividamento. Tem uma pesquisa que revela que esse é o temor de todo mundo, independentemente da classe social. Antes de começar esse bate-papo, vou confirmar aquela informação. Então, a máxima do dólar foi de fato R$ 3,76, fiquei devendo. E eu recebo aqui, vai conversar com a gente hoje, José Muniz, que é Head de Negócios Digitais do Negocia Fácil. Obrigada por sua presença aqui, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Vanessa. É isso mesmo, todas as classes sociais têm preocupação com o endividamento e em relação às pessoas, né, em relação ao indivíduo, é claro, é muito ruim para a economia. Por que as pessoas têm tanto medo de não conseguir pagar? As pessoas têm medo de não conseguir pagar e de não conseguir obter o crédito necessário para o seu dia a dia. O consumidor brasileiro, especialmente das classes mais baixas, ele potencializa ou ele se mantém ao longo do mês usando instrumentos de crédito. Nós temos um cenário em que mais da metade da nossa população ativa ganha até 2 salários mínimos. Então, o jeito de ter acesso a bens de consumo é usando um cartão de crédito ou alguma outra forma de crédito. E a dívida com a negativação do CPF nos birôs de crédito impede essas pessoas de conseguir fazer essas aquisições. Quer dizer, aquele raciocínio que a gente fala, né, que muita gente diz que o brasileiro vai calculando de acordo com a parcela que cabe no salário. Para essa classe social, sim, é pertinente. E as classes mais altas, A e B, por que elas têm medo do endividamento também, na medida em que têm acesso aí mais facilitado aos recursos, né? Veja, existe um constrangimento natural quando você tem uma dívida. O processo de renegociação de dívida não é muito simples, né? Ele não tem sido pautado por boas práticas, digamos assim, de relacionamento com o consumidor. Então, estar numa reunião, quando você é da classe A e B, e tocar o teu telefone com o sinalzinho vermelho afirmando que é um potencial spam, todo mundo olha e pensa que é cobrança. Então, isso acaba constrangendo também o cidadão das classes mais elevadas. Tem até esse fator, então? Tem até esse fator. Agora, a pesquisa revelou também, eu tenho aqui, que 77% dos entrevistados têm alguma dívida em atraso. Quer dizer, as pessoas têm medo porque também têm dívida, sabe como é que é? Muita gente tem dívida, né? Nós temos mais de 60 milhões de pessoas com os seus CPFs apontados nos birôs de crédito. A quantidade de consumidores com dívida pode ser até superior, porque muitas empresas não fazem essa negativação, né?
Então, sim, o volume de pessoas endividadas, de consumidores endividados é muito grande. Grande demais, diria. E qual é o principal motivo? A pesquisa também foi tentar descobrir isso. Por que as pessoas se endividam? Na verdade, elas pedem um controle ou tem algum outro fator aí que faz com que, de fato, a gente tem um desemprego altíssimo no país hoje, né? 13 milhões de desempregados, fora os que são subutilizados, e um aumento cada vez maior também quando surgem vagas na informalidade. A informalidade também é difícil, né, para pagar contas. Bastante difícil. Nós conseguimos dividir esse público em pessoas que se endividaram pela primeira vez e pessoas que já vêm se endividando ao longo dos últimos anos. Aquelas pessoas que se endividaram pela primeira vez, elas apontam a perda de emprego, ou seja, a perda de uma fonte de renda, ou um gasto imprevisto com alguma questão de saúde como os principais motivos para terem deixado alguma conta para trás. Já aquelas pessoas que apresentam um comportamento de endividamento recorrente, elas apontam que a falta de planejamento financeiro é o principal motivo. E são muitas pessoas? São muitas pessoas. Né? Que Nós temos ainda aí se 60, 40. por causa de falta de planejamento. Falta de planejamento. É inaceitável, né? É inaceitável, mas me parece que é explicável. Né? Até há 25, 30 anos atrás, era praticamente impraticável fazer planejamento financeiro num país com as taxas de inflação que nós tínhamos. Verdade. Né? Então, existe uma ausência de cultura de planejamento financeiro que necessita de programas tanto públicos quanto domésticos, né, de ensinar essas novas gerações como lidar com o seu dinheiro. Veja, é muito natural você ver que alguém que ganha um salário de 10 moedas recebe um cartão de crédito com 3 moedas, naquele mês ele transforma o seu vencimento em 13 moedas. O cartão de crédito é incorporado como fonte de receita. Pois é, e o cartão de crédito é a principal fonte de dívidas, né? As pessoas ainda se endividam mais com o cartão, a pesquisa também percebeu isso? Também percebemos isso. O produto financeiro que tem o maior volume de inadimplência é o cartão de crédito. E aí volta nessa questão que você mencionou, né? Falta de educação financeira, falta de cultura mesmo, né? De lidar com o dinheiro, porque é o juro mais alto, né? Sim, sem dúvida alguma. Mas é aquele crédito que está também mais disponível ao consumidor. É o crédito que lhe é oferecido, ou que lhe foi oferecido ao longo dos últimos anos. A gente precisa lembrar... De maneira mais prática, né? A gente precisa lembrar que, ao longo dos últimos anos, ou durante algum tempo de pujança deste país, todo mundo teve acesso a muito crédito para comprar aquilo que queria. E o instrumento que foi mais oferecido ao mercado foi o cartão de crédito. Então, é natural que o cartão de crédito passasse a fazer parte da vida de todo mundo. E como ele representa ali parte do poder de consumo mensal do consumidor, seja aquela primeira conta que ele acaba deixando de pagar quando tem algum imprevisto num determinado mês. E aí os juros altíssimos, né? Que dicas você daria, então, para que as pessoas não se endividem no cartão e, se precisam de crédito, conseguir um crédito que não deixe, né? Que no final do mês não deixe a pessoa em desespero? Ora, para não se endividar, o segredo é sempre gastar um pouco menos do que aquilo que nós ganhamos. Esse é um exercício de abnegação, né? Porque nós vivemos numa sociedade que é muito estimulada ao consumo. Né? Então é necessário uma disciplina muito grande para evitar o consumo. Né? Em relação às linhas de crédito, eu recomendo pesquisas na internet, porque hoje nós temos uma diversidade muito grande de fintechs, empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros, fazendo ou com linhas de financiamento bem agressivas que permitem ao consumidor se financiar de forma planejada, de forma cautelosa, tá? Olhando alguma coisa de médio prazo, sem correr o risco ou minimizando o risco de cair em inadimplência. Mas aí o consumidor tem medo, né? Porque a fintech é pela internet, não tem aquele nome de instituição financeira. Como é que faz para fazer isso com segurança? Pois é, na verdade tem. As fintechs, elas são reguladas pelo Banco Central ou então elas são parceiras de instituições financeiras reguladas por Banco Central. É importante que o consumidor pesquise na internet referências sobre cada uma das empresas com quem vai negociar. A internet é uma reprodução do mundo real. No mundo real nós temos muita fraude, na internet esse volume de fraudes tende a se repetir também, talvez até se potencializar. Então é importante consumir com cautela. Mas existem empresas extremamente seguras, com belíssimas avaliações na internet e hoje com um smartphone e com acesso à internet o consumidor pode tudo. Que vale muito a pena, né? Agora tem um dado aqui muito curioso, né? Muita briga em família por causa de dívidas. Quantos por cento e por quê? É, mais de metade dos respondentes afirmaram que geraram discórdia familiar por conta da inadimplência.
Não fica muito claro para nós qual é o real motivo dessa briga, mas entender que as famílias brasileiras têm momentos de turbulência por conta da inadimplência nos deixa bastante preocupados também. Seria o quê? Aquela situação de pegar o cartão de crédito emprestado e depois não pagar a conta? Pode ser, né? Ou você gastou demais no seu cartão de crédito e agora criou uma situação em que a família não consegue crédito para alguma coisa, ou então você consumiu do meu cartão de crédito e agora não tem dinheiro para me pagar, porque existe também esse comportamento, né? Famílias que compartilham cartões de crédito, irmão que empresta para a irmã, né? Mãe que empresta para o filho, e aí nós temos esse tipo de conflito. Problema. Muito obrigada por sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Espero ter sido útil. Cenário Econômico fica por aqui. A gente se vê amanhã de novo às 6 da tarde. Muito obrigada por sua companhia.